Contas do município vai investigar contratos milionários da Prefeitura do Rio com uma empresa denunciada na Lava Jato e escolhida sem licitação. O repórter Pedro Figueiredo tem mais detalhes para a gente. Vamos falar com ele. Boa tarde para você, Pedro. Oi, Mônica, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, o TCM está investigando 10 contratações emergenciais feitas pela Prefeitura para limpeza de escolas com a empresa Agile Corp, a antiga ligada pela Lava Jato. Os contratos somaram mais de 20 milhões de reais. Você deve se lembrar, não é a primeira vez que a gente fala aqui de contratos sem licitação feitos pela Prefeitura e que apresentam alguns problemas. Nós mostramos nos dias 19 e 20 de março problemas em contratos de emergência feitos sem licitação para a reforma da coordenação da Barra da Tijuca e também na implosão dos prédios ali da Mangueira. Agora o TCM vai avaliar se houve dolo ou não, né? Ou seja, se houve culpa ou não dos administradores na contratação desses serviços, como você vê agora na reportagem do Arthur Guimarães, do Leslie Leitão e do Eric Ranelli. Em 2017, a Prefeitura lançou um edital de preços para limpeza, mobiliários e equipamentos de escolas. Mas o pregão nunca aconteceu. Foi suspenso pelo Tribunal de Contas do município. E só poderia ser realizado depois que o TCM analisasse denúncias feitas por empresas interessadas na licitação. Elas alegavam que o edital tinha irregularidades. As discussões se arrastaram até outubro do ano passado. Enquanto isso, a limpeza nas escolas foi feita por empresas contratadas emergencialmente, ou seja, sem licitação. No dia 2 de outubro, o TCM aprovou por unanimidade o relatório do caso e determinou que a Prefeitura adotasse medidas para convocar a concorrência. O conselheiro Felipe Galvão Puccioni, relator do caso, afirmou à TV Globo que, com a decisão, a Prefeitura poderia continuar com a licitação, desde que corrigisse as irregularidades apontadas. Em nota, o tribunal informou que a notificação da decisão foi feita à Prefeitura no dia 1º de novembro. Em 24 de janeiro desse ano, o assunto voltou à pauta do TCM. O tribunal verificou se as determinações tinham sido cumpridas, concluiu que o assunto estava encerrado e arquivou o processo. A Prefeitura foi notificada pela segunda vez. O documento foi recebido no dia 7 de fevereiro pela chefia de gabinete do prefeito Marcelo Crivella. Mas a Prefeitura não cumpriu a decisão do Tribunal de Contas do município. A licitação não foi convocada até hoje. E 9 dias depois de ser notificada, a Prefeitura voltou a publicar no Diário Oficial 10 contratações emergenciais para a limpeza das escolas. No dia 13 de fevereiro, 2 contratos somando R$ 5.780.922. No dia seguinte, quase R$ 1,5 milhão. 25 de fevereiro, R$500 mil. 8 de março, R$ 1.800.000. Dia 12, R$ 2.300.000. No dia 19, 3 contratações somando R$ 5.300.000. E no dia 21, R$ 3,5 milhões de reais. O valor total gasto é de quase R$ 21 milhões de reais. O TCM diz que no caso de uma contratação emergencial de uma empresa que seja resultado de uma ação dolosa ou culposa do administrador, estaria configurada uma emergência fabricada, também sujeita à punição. A empresa escolhida sem licitação é uma velha conhecida da Prefeitura e também da Operação Lava Jato, a Agile Corp Serviços Especializados. Esse é o novo nome da Mazan, empresa da família De Luca. Marco Antônio De Luca já foi preso pela Lava Jato e é acusado de fazer parte da organização criminosa comandada pelo ex-governador Sérgio Cabral. Segundo o Ministério Público Federal, De Luca pagou quase R$ 17 milhões de reais em propina para favorecer contratos da Mazan. Hoje, a Agile Corp tem contratos que somam mais de R$ 1 bilhão e 300 milhões de reais com a Prefeitura do Rio. Agora vamos ver o que a Prefeitura do Rio diz sobre esse assunto. A Prefeitura do Rio afirmou em nota que enviou o edital de licitação ao Tribunal de Contas do município em 2017. Sobre a decisão do TCM de outubro do ano passado, a Prefeitura disse que, no entender da administração municipal, além das novas exigências, haveria também a necessidade de esclarecimentos adicionais e que, por isso, naquele momento, o tribunal estaria mantendo a licitação suspensa. A Prefeitura também disse que o edital só foi liberado no último dia 6 de fevereiro. A Prefeitura afirmou também que uma contratação dessa envergadura leva pelo menos 6 meses e que a nova contratação emergencial de serviços de limpeza nas escolas
foi para evitar um colapso no atendimento da rede, já que o início do ano letivo estava marcado para o dia 11 de fevereiro. O município também disse que o pregão determinado pelo TCM está sendo retomado e que só ontem enviou um expediente ao tribunal esclarecendo todo o processo de contratação emergencial, cumprindo assim os requisitos de transparência, publicidade e legalidade. Vamos falar agora sobre o outro contrato, o que motivou a abertura do processo de impeachment do prefeito Marcelo Crivella. Edmilson Ávila tem informação exclusiva para a gente? Eu tive acesso aos dois contratos. Um contrato tem 600 páginas, o outro contrato tem mais de 100 páginas. Vamos ver o que tem de importante lá. Primeiro é o seguinte, um contrato vai falar do seguinte, olha, precisamos de a empresa está reclamando de um reequilíbrio econômico. Ela diz, olha, perdemos a região do Porto Maravilha, vamos lembrar aí, isso começou em 2016, vamos lembrar, Porto Maravilha. Remoção de abrigos por causa de obras, também isso aqui é obras para os jogos, a passagem do VLT em muitas regiões, então houve a retirada de abrigos. E novos abrigos seria um pedido da prefeitura, um pedido aí de 300 novos abrigos. Esses processos, como eu falei, esses pedidos, esses contratos começam lá em 2016 e eles vão passar por várias secretarias. Vão passar pela Secretaria da Fazenda e também pela Controladoria Geral do município. A Procuradoria Geral do município diz o seguinte, conclui não haver óbices jurídicos à celebração do aditivo. Observados, isso é muito importante, os condicionantes e realizadas as alterações necessárias. Então, pedia para a realização de alterações. Passando pela Controladoria Geral do município, diz o seguinte, não tem ressalvas para a lavratura do termo em questão, devendo a Secretaria Municipal de Fazenda realizar acompanhamento e fiscalização necessários. Então, logo depois disso, vem a assinatura do prefeito, que foi em dezembro. Há necessidade de saber as alterações foram realizadas ou não. Tá certo. Olha, a gente volta agora ao vivo para a Câmara dos Vereadores, porque o Pedro Figueiredo tem mais informações sobre a primeira reunião da comissão que vai avaliar o pedido de impeachment do prefeito Marcelo Crivella. Pedro. Vai ser logo mais, Mônica, às 2 da tarde. Vão estar presentes os 3 vereadores que fazem parte da comissão, William Coelho, do MDB, que é o presidente, Luiz Carlos Ramos Filho, do Podemos, que é o relator, e Paulo Messina, que é membro com direito a voto, que é do PRB. A gente lembra que desses 3 integrantes, 2 votaram contra a abertura do processo de impeachment. Tanto Luiz Carlos Ramos Filho, como Paulo Messina, do PRB, que até segunda-feira era secretário da Casa Civil de Marcelo Crivella. Olha, ontem o presidente aqui da Câmara, Jorge Felipe, do MDB, negou um pedido da vereadora Tereza Berger, do PSDB, para que Messina não pudesse participar da comissão. Tereza Berger alegava que, como ele tinha sido secretário da Casa Civil, não poderia fazer parte da comissão que investiga o próprio prefeito, que foi chefe dele até segunda-feira. O presidente da Câmara, Jorge Felipe, disse que o fato dele ter trabalhado na prefeitura não interfere na atuação dele como parlamentar. Vamos ver todos os detalhes, como vai ser todo esse processo da comissão, como esse processo vai acontecer agora na reportagem do Guilherme Peixoto. A partir da reunião de hoje, os vereadores da comissão começam a analisar todos os documentos que basearam o pedido de abertura de impeachment. O prefeito tem 10 dias para apresentar uma defesa e fica no cargo até que o relatório final da comissão seja votado. A comissão tem 90 dias para concluir o parecer, mas o prazo só começa a contar depois que Marcelo Crivella for notificado. E isso só deve acontecer depois da reunião de hoje. Entre os documentos que vão ser analisados pelos vereadores William Coelho, Luiz Carlos Ramos Filho e Paulo Messina estão contratos de 1999 firmados entre a Prefeitura e empresas de publicidade. O pedido de impeachment diz que a concessão previa a exploração comercial de relógios de rua e pontos de ônibus por 20 anos, mas não permitia a renovação. A denúncia diz ainda que as empresas beneficiadas tinham dívida com a prefeitura e que somente em processos de 2002 a 2004 deviam mais de 8 milhões de reais. Ontem nós mostramos que no mesmo dia em que a renovação de contratos foi publicada, o Tribunal de Contas divulgou a ata de uma reunião em que recomendou que a prefeitura cobrasse as dívidas e fizesse uma fiscalização mais rigorosa. O prefeito diz que renovou os contratos porque recebeu uma recomendação de 2 órgãos municipais. Fiz agora porque achei que tem o parecer da Procuradoria e era, vamos dizer assim, iniciativa da Fazenda. Mas uma reportagem publicada hoje pelo jornal O Globo diz que a Procuradoria-Geral do município deu um parecer com ressalvas.
Segundo o jornal, o então procurador-geral, Antônio Carlos Sá, afirmou que a falta de documentos, como o contrato inicial e o primeiro termo aditivo, prejudicava a análise do caso. Ainda de acordo com a reportagem, o ex-procurador-geral disse que só tinha em mãos 2 posicionamentos. Um da subsecretária de Patrimônio, que dizia não se opor à renovação. E outro do secretário de Fazenda, que falava que uma das empresas estimava um prejuízo de mais de 9 milhões de reais com a cobrança de impostos. A partir disso, o então procurador-geral enumerou uma série de recomendações, entre elas um estudo da relação custo-benefício, para que o desfecho fosse o melhor para o interesse público. A reportagem afirma também que Antônio Sá observou ainda que estava dando parecer porque havia um pedido de urgência, sem dizer de quem partiu essa solicitação. Olha, nós voltamos a falar ao vivo. A Prefeitura disse que o termo aditivo foi feito com lisura e em conformidade com análise técnica da Secretaria Municipal de Fazenda e parecer da Procuradoria-Geral do município. Hoje o G1 trouxe uma reportagem mostrando que o vereador Luiz Carlos Ramos Filho, que é o relator dessa comissão que vai analisar o pedido de impeachment, recebeu doação de campanha do prefeito Marcelo Crivella. Isso em 2016, quando ele se candidatou a vereador e foi eleito. Ele recebeu 8.790 de doação de Marcelo Crivella, seria referente àquela dobradinha, ou seja, aquele panfleto em que vem o número do vereador e também o número do candidato a prefeito. O vereador disse que não se arrepende de ter feito essa parceria à época e de o partido ter apoiado, e que ao longo desses 2 anos como vereador tem se colocado como um parlamentar de centro que vota pauta a pauta e que isso não vai atrapalhar a lisura dele nessa comissão processante. Mônica. Tá certo, Pedro. Obrigada pelas suas informações. Edmilson, agora o prefeito aí articula mais apoio na Câmara, né? Exatamente. Quero chamar a atenção para esse contrato também, que tem um trechinho lá que diz o seguinte: olha, não há tempo para estudos. Não há tempo porque isso começou lá em 2016. Estranho. E agora, o que vai valer isso aqui? Mônica, embora toda essa investigação é super importante, o prefeito não pode cometer irregularidades, mas o que vai contar na hora lá da votação é isso: o prefeito tem 14 votos e ele precisa chegar a 18 votos. E é aí que entra o toma lá da cá. Te dou uma secretaria, te dou cargo, te dou isso, te dou aquilo, para melhorar os votos. Vamos ver se é isso mesmo que vai acontecer ou não. A gente já está vendo 2 secretarias novas criadas, já vimos que começou a acontecer, né? Até já, Edmilson. Esse é o jogo.